Oi meninas, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com você como você pode sair da zona de conforto. Bom, e antes de mais nada, para você que é novo, que está chegando por aqui, eu sou a Aline, então vem comigo que aqui eu compartilho com vocês um pouco da minha experiência e tudo que eu já vivi e venho trazendo para vocês, que seja uma forma de te auxiliar na sua jornada, tá certo? Bom, como sair da zona de conforto? Muita gente, mas muita gente mesmo costuma ter medo de fazer alterações, de fazer mudanças na sua vida. E eu, graças a Deus, eu sou uma pessoa que não tenho medo de fazer mudanças. Quando eu preciso mudar alguma coisa, ainda que eu procure, que eu prefiro fazer assim, tá? Eu procure entender o porquê, as coisas que estão acontecendo no meu entorno, para poder realizar mudanças. E aí, vocês podem me perguntar, mas Aline, você não tem medo de mudar? Você não tem medo de sair? O que é a zona de conforto? A zona de conforto é a gente se acostumar com aquele padrão, com aquela experiência da qual a gente já vive, que a gente já tem conhecimento, já tem experiência, independente da área que for. Pode ser na área de relacionamento, área profissional, enfim, de amizades, não importa. Então, é aquilo com o qual você já está acostumado, já está familiarizado e não deseja mudar. Ou tem medo de mudar. Às vezes você quer, mas não sabe como, não sabe por onde começar. Mas eu falo para você o seguinte: se você tem medo de sair da zona de conforto, eu digo para você o seguinte, que você deveria ter medo de não mudar. Você deveria ter medo de ficar no lugar aonde você está. Isso porque quando nós desejamos mudanças na vida, nós precisamos fazer coisas diferentes para que consigam se alinhar com aquela nova estrutura que a gente deseja fazer e adquirir na nossa vida. Então, ficar na zona de conforto, que de conforto não tem nada, na verdade é um ofurô de cocô, desculpa o termo, mas é um ofurô de cocô, tá? Porque você tá, sabe por que é ofurô de cocô? Porque você tá na merda, mas tá quentinho. Eu ouvi essa fala, né, do ofurô de cocô a primeira vez com Cristina Cairo. Não sei se vocês conhecem, mas enfim, Cristina Cairo, ela é uma psicóloga muito renomada aqui do nosso país, né, brasileira, e com grandes, além de psicóloga e escritora também, com grandes aprendizados que ela traz para a humanidade e que vem auxiliando a todos, né? E eu ouvi essa expressão do ofurô de cocô, que é você tá na merda, mas tá quentinho, e aí você... Ah, mas vou ficar aqui porque eu já conheço. Ai, mas vou ficar aqui, sabe? Eu ouvi isso da Cristina Cairo, a primeira vez, foi final de 2016 para 2017. E eu falei, não, vou mudar. E aí quando foi, não, minto, falei 16, não, foi de 17 para 18, desculpa. Nesse período de 2017, que eu conheci Cristina Cairo e tal, foi um período do qual também eu havia quebrado meu tornozelo. E aí acabei conhecendo ela porque ela fala da linguagem do corpo, como o corpo se estrutura e tudo mais. E eu fui entender o porquê que naquele momento, naquela ocasião, eu havia quebrado o tornozelo. Naquela época eu estava vivendo padrões na minha vida dos quais o meu corpo, o meu espírito não queria mais estar vivendo aquilo, aquelas experiências, né? Incluindo questão profissional. Porque quem é daqui do Rio
sabe que no ano de 2017 o governo do estado quebrou. Mesmo se você não é do Rio, você sabe o que aconteceu, porque foi televisionado para todas as cidades, todos os estados do Brasil. E naquele período, o governo do estado, que na época era comandado por Sérgio Cabral, né, que foi governador na época, e eu trabalhava para o estado, né, na época eu estava trabalhando para a FAETEC, que é uma escola do estado, né, uma fundação de apoio, que ela é metade da ciência e tecnologia e metade do estado. Então, o estado tem a sua participação na estrutura dessa instituição. E aí, nesse período, simplesmente o governo havia parado de fazer o pagamento. Os pagamentos estavam atrasados. Mas isso já vinha, não era questão de 1 mês, 2 meses, 3 meses, não. Eram questões de muitos meses em atraso. E ao ponto de que o que aconteceu naquela época? Para eu ir trabalhar, teve muita gente que nem conseguia ir, porque não tinha dinheiro de passagem para ir. No meu caso, para eu ir trabalhar, o meu marido custeava não só as minhas passagens, como também a minha alimentação, porque o Estado em si não estava pagando. E eu, naquela altura, eu queria sair. Era contrato, eu trabalhava de contrato, eu queria sair. E meu sogro, ele trabalhou no estado da Guanabara, né, que nem existe mais, na época em que ele trabalhou pelo estado, era estado da Guanabara. Ele, não, o estado pode atrasar, mas vai pagar, porque ele na época que ele estava na ativa, ele recebeu teve um atraso também nos pagamentos, enfim, no período dele. E aí ele ficou, se eu não me engano, acho que foi mais de um ano. Ele conta essa história, né, na família, que ele ficou mais de um ano sem receber e tudo mais. E com isso, ele trabalhava de graça, né? E tinha que fazer um extra para poder ajudar, poder complementar a renda familiar. E ele, por ser homem, na época era muito mais complicado, né? No meu caso, por ser mulher, ficou mais fácil, porque o responsável pela casa, por manter a casa, é sempre a figura masculina e não a figura feminina. Já tem vídeo, acho que eu já tenho vídeo que eu falo sobre aqui, eu comento assim, mas se vocês quiserem um vídeo detalhado, só comentei, não fiz um vídeo. Mas se vocês quiserem um vídeo sobre isso, escreve aqui embaixo nos comentários que eu faço um vídeo sobre essa questão. E aí, eu estava vivendo essa experiência, em conjunto com essa experiência, eu estava vivendo também a experiência de não querer mais estar frequentando a casa espiritual da qual eu frequentava. Eu não tenho vídeo ainda falando sobre essa situação, mas em breve eu vou trazer vídeos trazendo essa experiência que eu vivi, tá? E aí eu compartilho detalhadamente para esse vídeo aqui não ficar grande, que não é sobre isso. Então, e aí eu estava vivendo essas situações que para mim estavam desconfortáveis. Não tinha nada de conforto. Mas não, mas eu sei. E aí você pode se perguntar, mas Aline, se não estava confortável, por que você ficou? Pois é, porque é a zona de conforto. E você fica naquele medo de querer sair e tal. Mas do serviço eu nunca fui presa a local nenhum de trabalho. E eu sou a pessoa da mudança. O meu marido é extremamente conservador, sabe? Muito conservador. Então, muito Caxias. Ah, não, continua, que depois você vai receber todos os atrasados. Só que aquilo foi gerando uma mágoa, um reflexo no meu corpo, que meu corpo precisava externar. Eu vou compartilhar uma coisa com vocês, que meu marido só soube depois, quando eu acabei me afastando, que foi quando eu quebrei o tornozelo. Por quê? Eu cheguei a comentar com ele na época, eu comentava assim, nossa, não me dá vontade de ir. E especialmente nesse ano, a escola tinha me posto às segundas-feiras, meio período, que era o período da tarde. E à tarde eu tinha que dar aula para uma turma que, gente,
Nunca tive assim, ai, não gosto dessa turma no geral. Nunca houve isso, mas nesse ano, essa turma específica que eu tinha às segundas-feiras, gente do céu, sabe? Era uma turma que não dava vontade de você botar o pé na sala. E olha que eu sou uma pessoa que sempre procuro pela transformação, por querer ajudar os adolescentes e tudo mais, mas aquela turma eu não sei explicar para vocês que eu não queria nem entrar, muito menos aparecer na escola. Essa é a verdade. Então, o que nos outros dias isso não acontecia, porque apesar de estar com essa questão do financeiro, nos outros dias as turmas eram maravilhosas. Então, nos outros dias eu mesmo com toda essa situação do financeiro, eu me empenhava em ir. Por quê? Justamente porque eu sei que a turma em si não tem nada a ver com a história, mas nessa outra questão, como... Só um minutinho, gente. Chegou a entrar... Tava entrando aqui uma ligação. Mas... Gente, ó, não repara, tá uma coisa de louco aqui. Vocês estão me vendo suar? Por quê? Vocês sabem, moro no Rio. Hoje já choveu o dia inteiro, de fazer frio. Eu particularmente senti frio, por isso eu estou com essa roupa mais fechada. E agora tá começando a esquentar. Tá chegando a noite, mas tá ficando calor. E eu tô começando a suar. Mas como eu já tava arrumada, eu falei, então vamos assim mesmo. Não vou trocar de roupa e vamos assim mesmo, mas tudo bem. Então, voltando. Então, os alunos nunca são responsáveis pela situação. Mas essa turma, como era uma turma que não me dava prazer em ir e tudo mais, sério, meu marido me levava, ele pegava, me levava de carro até meio que a metade do caminho, não era bem a metade, mas para quem é do Rio conhece, me levava até Marechal. Ficava na estação de Marechal, da estação de Marechal. Eu pegava o ônibus para Quintino, porque eu trabalhava na sede da instituição que era dando aula ali, que é em Quintino. E aí o ônibus me deixava praticamente aqui na porta, porque tipo assim, eu descia aqui no ponto, era só andar aqui reto e atravessar, porque já descia de frente para a escola. É que a escola é muito grande, tinha que andar até o portão. Enfim. Mas não dava vontade. Aí, como eu tinha que pegar segunda-feira, eu tinha que pegar tarde. E aí não me dava vontade de ir. E o que acontecia? Tinha dia que eu ficava tão mal, de me sentir mal mesmo, de passar mal e tal. Ligava, não vou poder ir, não sei o que e tal. E aí, às vezes, me forçava, eu ia, tal. Até que teve um dia que eu cheguei pra turma e falei assim, olha, vou falar uma coisa pra vocês. Meio que eu descontei um pouco, mas eu falei pra eles, olha, o que vocês querem? Não quer vir? Não venham, vocês... Eu tô insatisfeita com vocês, eu tirei do cachorro e comecei a botar neles. Estou insatisfeita com vocês, eu não tenho vontade de olhar na cara de vocês. Presta bem atenção, tô trabalhando de graça. Tô fazendo o que muitos professores pararam de fazer, que é continuar e ser fiel com o compromisso que eu fiz com vocês desde que eu assumi a turma, que era lecionar para vocês. Mas preste bem atenção, não estou recebendo. E estou vindo cumprir com o meu compromisso. E se vocês continuarem desse jeito, por mim tanto faz, eu começo a faltar também. E aí, daí pra cá, a turma mudou. Mas eu já estava insatisfeita pela questão do financeiro em si. E assim, confesso a vocês que
esse é o feeling. Eu sempre fui da mudança. Ah, tô trabalhando num local, não tô satisfeita com o local, sempre fui de pegar e sair. E a primeira vez que eu fui ouvir outra pessoa, que no caso foi ouvir meu marido, ouvir meu sogro, que são pessoas rígidas, são pessoas, sabe? Tipo assim, eles poderiam. Meu sogro pegou ditadura. Meu marido não pegou. Mas ele cara, tranquilamente ele viveria bem no período da ditadura, que é seguir regras. Aline, você não segue regras? Sigo. As que convém, que estão alinhadas com a minha estrutura, com aquilo que eu acredito como verdade. O que eu não acredito como verdade e que não faz bem pra mim, eu não vou seguir. Eu sou dessa vibe. E aí a primeira vez que eu fui ouvir, que eu nunca tinha parado pra ouvir ninguém, ah não, fica que depois você vai receber, fica que... E eu não ligo, de verdade, gosto muito de dinheiro, muito, muito, muito. Gosto do dinheiro que vem através do fruto do meu trabalho, dinheiro que eu conquisto, sabe? Ali era através do fruto do meu trabalho, sim. Porém, estava vindo com sacrifício, estava vindo com custos. Claro, depois eu recebi esse atrasado, mas levou-se meses. E aí eu me arrependi profundamente de ter dado o ouvido, porque eu sempre fui daquela pessoa, não está bom, eu saio. E o meu marido, não, você não precisa se preocupar com nada, eu mantenho a casa, você vai indo, eu vou te ajudando e tal. E assim, ele foi fazendo, e eu fui, mas... E aí eu tava com essas duas situações que não estavam boas pra mim. E eu tava indo, tava empurrando, realmente, literalmente empurrando. Empurrando com a barriga, empurrando. Nos outros dias as turmas eram legais, então a aula fluía. Nessa turma de segunda-feira passou a fluir mais ou menos depois. Mas no lado espiritual que eu estava frequentando, não estava nada legal. De eu botar o pé, me sentir insatisfeita e várias coisas acontecerem, que eu não vou colocar aqui para não ficar grande o vídeo. E aí, quando foi no dia... em outubro, né, a minha coordenadora pegou e falou assim, olha, vamos ter, a princípio tá marcado a reunião, porque toda quarta-feira a gente tinha que ter reunião. Toda quarta-feira tinha que ter reunião. E aí ela falou assim, olha, vamos ter reunião, acho que a gente vai ter reunião sim. Só que as pessoas estavam tão insatisfeitas com a questão do atraso do pagamento, que ela falou assim, dessa vez eu não vou fazer reunião não, fiquem todos em casa. Ela avisou um dia antes, na terça-feira. E na quarta, ela avisou na terça eu estava trabalhando, quarta, no caso, eu ficaria em casa. Eu falei, poxa, que bom. E na terça eu tinha pedido a menina que trabalhava aqui em casa, que me ajudava aqui, para que ela colocasse algumas coisas em cima do armário, né? E eram peças de festa do meu aniversário que tinha sobrado, eu já tinha lavado, que só precisava que guardasse. Só que já tinha umas 2 semanas que essa menina não vinha. E eu mantendo o pagamento dela direitinho, mesmo... Olha isso, mesmo eu estando com o meu pagamento atrasado, o dela eu mantinha direitinho, eu não falhava, e ela já tinha falhado comigo umas 2 ou 3 semanas, agora eu não me recordo bem. E aí, ela pegou, eu falei assim, ô fulana, tu vem na terça-feira? Vou sim, não sei o que. E como eu trabalhava o dia inteiro, eu deixava a chave da minha casa com ela, era uma pessoa que era de confiança, nunca tive problema nenhum. Ela trabalhava não só na minha casa, mas na casa dos meus sogros, casa na época do casal de padrinhos nossos, de casamento, enfim. Era bem conhecida ali no nosso meio, então ela trabalhava para várias casas, né? E do nosso círculo. E aí, ela não foi, mais uma vez ela não foi, e eu tava com o pagamento dela direitinho em dia. Eu falei, pô, fulano não veio, cara. Cheguei em casa cansada. Aí eu falei, amanhã eu vou ajeitar. Só que era véspera do dia 12.
12 de outubro, que é feriado nacional. Eu ia falar que é aqui no Rio. Não, é feriado nacional. Inclusive, para quem é católico, é dia de Nossa Senhora Aparecida, né? E aí, eu lembro que eu comecei a ajeitar, e nesse dia eu falei assim pro meu marido, prende o Duque é nosso cachorro, prende o Duque e eu vou soltar ele mais tarde. Mas só que me deu um negócio assim, não, vou soltar ele logo. Soltei o cachorro e comecei a fazer as coisas. Daqui a pouco eu subo na escada para fazer o que eu pedi para que ela fizesse. Eu não tinha o hábito de ficar subindo em escada, nunca foi esse meu hábito, né? E aí subi na escada para guardar, vim ao chão, quebrei o tornozelo. Quando eu quebrei o tornozelo, o que eu não fiz por livre e espontânea pressão, meu corpo se permitiu fazer. Que a perna, ela nada mais é do que simboliza, né? E é de fato o que nos leva para o caminho, é que nos faz seguir na jornada, nos conduz para todos os lugares que a gente precisa ir. E como eu estava insatisfeita de ir a determinados lugares, eu precisei quebrar o meu tornozelo direito. Eu vou ver se eu posto uma foto, né? E eu precisei quebrar para deixar de ir, para poder sair daquela zona de conforto, de confortável não tinha nada, e eu estava, na verdade, num ofurô de cocô, num ofurô de merda, do que tá quentinho, tá ruim, mas tá quentinho. E eu falo para você o seguinte, não fique nessa zona de conforto. Saia o quanto antes. Se você estiver vivendo uma situação que está trazendo algum desconforto, qualquer situação que está gerando em você, saia. Saia. Você tem o direito de viver sua liberdade. Você tem o direito de construir a sua vida de acordo com aquilo que te faz feliz, de acordo com aquilo que te faz bem. E que é a sua verdade. Ainda que as pessoas não entendam. E de fato, as pessoas não precisam entender. Quem tem que entender é você. A sua vida, mais uma vez, não diz respeito aos outros, somente a você. Então, a opinião do outro, se não foi solicitada, ela não interessa. O que interessa é o compromisso que você tem com você e nada mais. E eu falo para vocês uma coisa, me custou caro. E quando eu digo que custou caro ficar nessa zona de conforto, eu não digo que foi caro financeiramente, apesar de ter que fazer vários investimentos em medicações, tive que operar. Até hoje eu tenho 2 parafusos gigantescos, assim, desse tamanho, de titânio, assim, vou botar aqui para ficar fácil de vocês verem. Mais ou menos desse tamanho, eu tenho 2 parafusos de titânio no meu tornozelo direito. E o lado direito é justamente o lado da carreira, o lado profissional, né? Enfim. E além de tudo, aonde também tem a ver com o lado feminino, que você está sendo regido por uma mulher em alguma área. E eu estava no trabalho e nesse lado espiritual. Enfim, para vocês verem que o nosso corpo, ele fala quando a gente... Ele vai tentando falar de diversas formas. Ele vai procurando meios e formas de se comunicar conosco. E quando você se permite sair dessa zona de conforto, que de conforto não tem nada, que a zona de conforto nada mais é do que você ficar ali parado, na inércia. Sair da zona de conforto é fazer o movimento que você precisa fazer para que você alcance as suas metas, os seus objetivos. É você construir um movimento, é movimentar a sua vida. É fazer a engrenagem da vida girar. E quando você fica estagnado, você não evolui. Quando você para, a sua vida para. E isso vai para todas as áreas, inclusive para a área profissional.
Então, se você tá aí do outro lado e você tem medo porque você não sabe que esse cargo do qual você ocupa, você já conhece bem, já é confortável, mas só que, cara, tu vai ficar aí esses anos todos fazendo a mesma coisa? Ah, mas Aline, você era professor, você é professora e professor faz a mesma coisa, não professor de TI. Professor de TI, não. Se tem uma coisa que eu gosto da minha área de formação, é que nós podemos a todo momento mudar de área. Claro, tem área que você vai se identificar mais, mas você está o tempo inteiro mudando, porque quando você chega numa escola, muitas das vezes a disciplina que você gosta de dar, de repente você vai ter que lecionar outra que você nem gosta tanto assim. Essa é a verdade. Então a gente está sempre em mudança. Então é uma área que não tem estagnação. TI não tem estagnação, informática não tem, não é parado, né? E aí quando você fica ali naquele seu mundinho, naquele mesmo cargo, pensa bem, você não cresce, você não permite que a sua família cresça, você não oferta para a sua família condições diferenciadas, condições melhores do que aquilo que você pode oferecer. Porque o crescimento, ele vai exigir de você um esforço? Sim. Porque você vai ter que se movimentar? Sim. Seja ele através de estudos, fazendo cursos, fazendo graduações, não importa. Mas você vai ter que criar um movimento para que você saia daquele local. E aí vai depender que para cada movimento, para cada situação, vai exigir um determinado movimento. Então, mas ao se movimentar, você vai ver que as coisas começam a clarear. Você vai ver que tudo começa a fluir do jeito que de fato deve e precisa ser. Então, entenda que ficar aí, neste lugar, fazendo sempre as mesmas coisas, vai te levar sempre aos mesmos resultados. Então, no dia de hoje, eu falo para você o seguinte: permita-se. Permita-se evoluir. Permita-se crescer. Sair da zona de conforto é poder crescer. É estar aberto para as mudanças, é abrir os braços, literalmente, vem a mudança. Eu estou pronta para você, ainda que eu não saiba o que eu vou enfrentar pelo caminho. E eu tô agora um pouco emocionada, porque, como eu falei, eu sempre fui e sou a pessoa da mudança. A pessoa que não tem medo de enfrentar as mudanças. Eu prefiro mudar do que ficar estagnada. Porque quando você tá no mesmo lugar, você não vê as coisas acontecendo, e eu preciso ver as coisas acontecendo. Aline, você é imediatista. E eu confesso até que sou. Mas eu me permito fluir na leveza da vida. Se você está em busca de algo e aquele caminho tá difícil, e a vida não é para ser difícil. Vou falar de novo. A vida não é para ser difícil. A vida é para ser leve. Se você está seguindo um caminho, aonde esse caminho está dificultoso, é porque tem algo que está errado. Tem algo que você precisa parar, analisar, entender a situação, entender o que está acontecendo, saber aonde você deseja chegar e traçar o caminho que você precisa percorrer para chegar onde você deseja chegar. E eu me emociono, por quê?
porque eu sempre fui de dar ouvidos ao meu coração. E quando você ouve, às vezes, o outro que não tem nada para te... Não é que não tenha para te ensinar, não é isso. Mas é que as experiências do outro nem sempre vão bater com as suas. As experiências do outro nem sempre vão estar condizentes com a sua verdade. E aí, às vezes, você dá ouvido e aí você se estropia tudo. Essa é a questão. E por isso eu me emociono, porque se eu não tivesse dado ouvidos, meu tornozelo não teria quebrado. Se eu não tivesse dado ouvidos e só feito o que o meu coração tinha, pelo menos de um lugar que era onde eu estava segura e que eu já tinha feito vários processos, que era de sair do trabalho, assim como muitos saíram, tá? Eu teria tido essa... talvez isso tudo não teria acontecido. Ah, mas Aline, aí você também não teria tido os aprendizados. Que vocês podem estar pensando, mas eu teria outros, melhores até. Presta atenção, porque eu já teria feito, porque era algo que eu sempre fiz. E desde então eu deixei de dar ouvidos, que eu já não dava, mas a primeira vez que eu fui dar ouvidos aconteceu isso. Então eu voltei para o meu lugar. Gosto de mudança, preciso de mudanças e eu sempre estou aberta às mudanças. Eu não sou a favor da estagnação. Ficar estagnada é problemático para mim. E aí é muito complicado, né? Porque eu vou falar de um assunto que eu gosto de falar. Senhor, me perdoa. Sei por que eu já estou pedindo perdão, porque Ele sabe, né, que não é algo que eu faço mais, não estudo mais, mas já estudei muito. E confesso que é algo que eu gosto, que é falar dessa questão de signo e tal. E eu não vou falar de signo, mas eu vou falar da minha pessoa, né? Quanto virginiana, que é um signo que além de gostar é um signo de terra e além de gostar de organização profunda, nós gostamos de estabilidade, gostamos de uma vida estável. Porém, dos 3 signos de terra, Virgem é o mutável, é o único mutável. Os outros 2 são estáveis, totalmente estáveis. Virgem não, Virgem é mutável. Virgem precisa de mudar. Virgem precisa estar sempre no fluxo da mudança, porque quando Virgem fica ali parado, ele estaciona, as coisas começam a não fluir mais para ele. Então, mais do que signo, isso é de pessoa. Só abrir um parêntese aqui, porque, enfim, é o meu signo, eu sou virginiana. E amo ser virginiana, tá? Amo de verdade, de verdade. Tem muito a ver comigo. E assim, então mais do que falar de signo e tal, eu quero que você entenda e leve para a sua vida que se você quiser de fato sair da zona de conforto, você vai ter que primeiro analisar todas as circunstâncias que estão acontecendo na sua vida e que tá desconfortável, e que você acha que tá confortável continuar nessa situação. Esse é o primeiro passo. Segundo, saber aonde você deseja chegar. Esse é o segundo passo. Dali para o terceiro é saber quais são os passos que você precisa seguir para chegar aonde você deseja chegar, porque você já sabe onde você quer chegar, mas agora você precisa saber qual passo você vai seguir ou quais passos você vai seguir para chegar onde você deseja chegar. Sair da zona de conforto, eu não estou dizendo que é fácil, porque não é. Muitas das vezes você vai até ter que ir contra as suas crenças, contra aquilo que você aprendeu muitas das vezes que veio de família, que é a minha questão
do lado espiritual, como eu falei, que os dois lados que eu estava seguindo, profissional e espiritual, e que já não estavam mais condizentes. E o lado espiritual, quando eu resolvi abrir mão de deixar de seguir aquela determinada religião da qual eu seguia, eu fui tipo como se fosse dando um choque em tudo aquilo que as gerações minhas passadas construíram. Minha mãe, minha avó, minhas tias-avós, minhas tias que ainda estão aí, continuam frequentando. E não só do lado de mãe, mas como lado de pai, a minha avó, que ainda está viva, já está com seus 90. Minha avó está com 94 anos. Minha avó por parte de pai, minha avó paterna, está com 94 anos. E ela é mãe de santo. E quando eu abri mão de seguir esse lado da religião espírita, vou botar assim, né? De uma forma geral, eu abdiquei e abri mão de toda uma questão histórica familiar, de toda uma descendência, uma estrutura familiar, e eu vou dizer para vocês, não foi nada fácil. E sabe por que não foi nada fácil? Porque era o caminho que eu sabia seguir. Porque era o caminho que até então eu havia seguido. Mas não era a minha verdade. Era a verdade dos meus antepassados, não a minha. Porque eu me lembro, pequena, adolescente, com a minha mãe, que aí eu acompanhava a minha mãe me fazia acompanhá-la, e perguntavam assim, que eu ficava na assistência enquanto minha mãe entrava, né, para participar. Minha mãe botava roupa propriamente dita. E minha mãe lá dentro e tal, aí as pessoas me perguntavam assim: você não quer entrar? Você não deseja botar roupa? Porque tinham outras crianças da mesma idade que a minha, menores que eu, que colocavam. E eu sempre falei, não tenho vontade nenhuma. E de fato eu nunca tive. Mas ali, então, por que você entrou? Tema pro vídeo que eu vou contar sobre essa minha experiência lá. Mas eu vou dar uma palhinha aqui que eu acabei entrando pela questão que meu marido quis entrar. Meu marido sempre foi dessa religião. E sair foi dizer não para os outros, para que eu pudesse dizer sim para mim. Porque eu falo mais uma vez, a sua vida só tem a ver com você. Os outros são apenas, como eu digo, apenas adjacentes da tua vida. Porque no final da tua trajetória, que tu tiver que prestar conta pro Pai e para você, de tudo aquilo que você fez ou não fez, de tudo aquilo que você construiu ou não construiu na tua vida, e dos caminhos que você seguiu ou não seguiu na sua vida, você vai prestar conta para você. E aí, será que você vai estar satisfeito com tudo aquilo, com todo o caminho que você seguiu, se você estiver sempre fazendo a vontade do outro e nunca a sua? Deixo esse tema aqui de reflexão. Eu termino esse vídeo com essa reflexão. Quero que você reflita. Se fazer a vontade sempre do outro, se permanecer nessa zona de conforto ou se preocupando com o que as pessoas vão falar, com o que as pessoas vão pensar das suas ações, porque não pense você que eu não fui julgada, porque fui. Fui julgada pelas minhas tias, pelos meus primos, muito julgada.
E elas por muito tentaram. Olha, eu acho que você não deveria sair. E eu, humildemente, falei com elas o seguinte: eu entendo a preocupação de vocês. E vocês não estão erradas de estarem preocupadas comigo. Até pelo contrário, eu agradeço a preocupação de vocês. Mas a verdade é que para mim não tem mais sentido. Eu preciso viver a experiência que eu desejo viver, que é estar fora. Mas se um dia eu sentir no meu coração que eu desejo, que eu precise voltar, como eu sei o caminho, eu vou voltar. Se eu sentir que eu preciso, foi a resposta que eu dei para elas. Elas ficaram meio assim, engoliram a seco, não aceitaram, mas eu sei que eu também não as desrespeitei, porque elas têm idade para serem minha mãe, são irmãs da minha mãe, e eu respeito o conhecimento que elas têm, mas também eu respeito o meu. E eu sei que depois, porque já tem anos, né, a gente, que o meu marido também saiu junto comigo, ele saiu, a gente tá desde 2019, fora, sem frequentar religião alguma. Então, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, vamos caminhando para 6 anos fora de qualquer religião, sem frequentar qualquer religião. E eu sei que a cada passo que elas encontram comigo, elas se perguntam: como eu faço para viver sem estar dentro de uma religião? Perguntar, elas nunca me perguntaram, porque nunca tiveram coragem, mas curiosidade eu sei que tem. E ao ponto de chegarem e perguntarem: você tá indo no lugar, né? Você tá frequentando alguma religião, né? Você virou crente? Não. Ah, mentira, você tá mentindo. Eu já falei: não tô. E o dia que eu tiver que frequentar alguma religião, eu não tenho problema nenhum em falar para nada, para ninguém. Então, não tenho porquê. Mas é isso. Eu vou deixar essa reflexão aqui para vocês. Analisa. Vê se continuar na zona de conforto, que de conforto não tem nada, só desconfortável, se faz sentido para sua vida. Bom, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que você goste desse vídeo. Se você gosta de vídeos assim, deixa o seu like, deixa o seu curtir, compartilha esse vídeo com aquele amigo ou amiga que você sabe que precisa ouvir essa mensagem para sair dessa zona de conforto, de que de conforto não tem nada. Então é isso e nos vemos até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.